Um dilema rachava o futebol paulista: manter a modalidade exclusiva para as elites ou popularizar entre todas as classes sociais. A discussão já se arrastava por mais de uma década e chegava aos anos 1930. Os principais clubes se dividiam entre ter jogadores remunerados ou ter apenas sócios em campo. Cronistas da época criticavam os defensores do amadorismo, dizendo que, na verdade, eles não queriam mesmo era oficializar os salários dos jogadores. Até porque, desde o início, muitos já eram pagos para completar os times nas partidas, em alguns dias, por exemplo, em que um sócio não pudesse entrar em campo. A vontade dos defensores do amadorismo seria então evitar que os clubes tivessem responsabilidades sobre os funcionários. Mas não tinha jeito. O povo queria não só assistir, como jogar futebol. O racha foi tão grande e definitivo que São Paulo chegou a ter duas ligas diferentes. Uma com os remanescentes do amadorismo e outra com equipes que começavam a se profissionalizar. A briga chegou a deixar de um lado tradicionais equipes como o Paulistano e Ipiranga e de outro clubes promissores como o Corinthians e o Palestra Itália. Naquela época, por uma das ligas, um clube de imigrantes portugueses despontava com 2 títulos seguidos. Em 1935 e 1936, a Associação Portuguesa de Esportes foi campeã paulista. Mal sabiam os lusitanos que aqueles 2 títulos seriam fundamentais para o clube rubro-verde ser considerado um dos grandes e ser convidado a atuar entre os profissionais. É a história dessas primeiras conquistas lusitanas que vamos contar a partir de agora. Lusa Geração Centenário. Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da CBN, do Globo Esporte e do Acervo da Bola. E eu sou Antônio Quintal, apresentador do programa Paixão Lusa, diariamente na Rádio Trianon, São Paulo. A gente começa esse segundo episódio do podcast Lusa Geração Centenário falando sobre a década de 1930. Clube de tradição, é o clube da amizade, orgulho da cidade. E para falar dessa década, a gente tem um convidado para lá de especial, que é o Sérgio Luiz Henriques, colaborador do Museu Histórico da Portuguesa. Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito honrado, sinceramente muito honrado. Quintal, no episódio passado a gente terminou falando da compra do terreno no Ipiranga, em que a Portuguesa pretendia construir um estádio, né? Sim. Era mais um passo ali para a Portuguesa ter um espaço próprio. E eu queria começar aqui, a década de 30, como é que então começou nesse projeto do estádio lá no Ipiranga? Então, em 29, a Portuguesa comprou um terreno grande no Ipiranga, onde ela pretendia construir um estádio digno para a cidade de São Paulo, para a sua coletividade, várias quadras e sua sede, porque onde ela estava antes, em Cesário Ramalho, era pequeno, só cabia o estádio e uma pequena quadra de basquete, nem a sede do clube era lá. A proposta foi feita em 29, aceita, e as condições eram 10 anos pagando parcelas anuais, parcelas pesadas, mas eram anuais. A direção do clube, naquela época, decidiu que não ia se construir nada enquanto o terreno não fosse, de fato, da Portuguesa. Então, durante a década de 30 inteirinha, esse terreno só era mantido, né? Tirado do mato e não se construiu nada. Nosso estádio, que era o Cesário Ramalho, ele foi ampliado. A Portuguesa fez uma parceria com a Antártica e ela não tinha dinheiro para fazer novas arquibancadas. Então, ela fez uma parceria com a Antártica. A Companhia Antártica construiu mais um lote grande de arquibancadas e, em troca, ganhou o direito de vender exclusivamente seus produtos durante 5 anos no estádio. Em 1930, o grande time era o Fluminense. No Rio, o time ia ser batido, né? E a Portuguesa fez um jogo contra o Fluminense aqui e ganhou de 3-1, com 2 jogadores do Palmeiras emprestados. E era muito comum um time emprestar para o outro, para reforçar o outro. Antigamente se chamava isso de laço.
Nesse tempo aí, Sérgio, a Portuguesa aplicou 2 goleadas históricas no Atlético Mineiro, 6-2. 33. Isso. Trouxeram o Batatais, um goleiro, Brandão, e já tinha o Machado também. Esses 3 jogadores, mais para frente, iriam servir a seleção brasileira até em Copa do Mundo. A Portuguesa, naquele ano, contratou seu primeiro médico, exclusivo para os jogadores. Contratou um técnico, Carlos Viola, porque antigamente o diretor era também técnico. Naquele ano não, tinha um diretor, Lísio Ferreira, e contrataram o uruguaio Carlos Viola. Ela disputou o Campeonato Paulista e o Rio-São Paulo. Ela ganhou o apelido de Princesa, parte da imprensa, por causa do grande jogo que praticava, e só não foi campeã porque ela foi muito prejudicada em 2 jogos, contra o São Paulo da Floresta e o Bangu. As reportagens da época, assim, olha, o árbitro foi severo demais com a Portuguesa e muito complacente com os adversários. Senão, certamente, a Portuguesa ou era vice-campeã ou era campeã. Agora, é interessante, hein, Quintal? Porque já nessa época, então, a Portuguesa sendo prejudicada pela arbitragem. A gente tem mesmo essas informações, né, dos jornais da época. Você acompanhava a análise do jogo, ficha técnica e tal, e de vez em quando tinha esses problemas aí, né? De arbitragem, de excesso de rigor com os jogadores da Portuguesa. Naquele tempo não tinha cartão amarelo, vermelho, nada disso. Mas eles influenciavam muito. A Portuguesa teve mesmo esse histórico de ser prejudicada. Mas tem uma lenda dos anos 20 que pode explicar isso. Mesquita, o goleiro da Portuguesa, veio do Mackenzie. Ele também gostava de ping-pong. Então ele disputava os campeonatos de futebol com o goleiro e também ping-pong, defendendo as cores da Portuguesa. E no jogo de ping-pong, ele começou a discutir com o árbitro. Foi ponto, não foi. Ele era um cabeça quente, o Mesquita, muito nervoso. O árbitro também não retrucava, os anos foram se acerrando, dedos em riste, palavrões, e o árbitro redutível. Aí o Mesquita virou para voltar para o seu lado, e o árbitro falou alguma coisa. Aí ele virou e deu um murro, acertou com tudo o olho esquerdo do árbitro. O árbitro se desequilibrou, não esperava, e bateu na mesa e fez um pequeno rasgo aqui, um pequeno corte no rosto. Levantou, lógico, chegou o pessoal e segurou todos os dois, né? Começa aí a lenda. O árbitro olhou para o Mesquita, já com aquele olho de raiva, de ódio, já o olho ficando vermelho por causa do murro, a região hematoma, aqui mostrando a região que acertou o murro, lançou uma praga. Seu time será prejudicado pelos atos para vingar esse ato de vilania sofrido por mim. É mole? Agora, você destacou aí, né, Sérgio, nesse time de 33, já alguns nomes que depois entraram para a história da Portuguesa. Você falou do Batatais, por exemplo. Sim. Né, ali a Portuguesa já começa a ter alguns jogadores. A gente falou dos anos 20 ali, de Filó e tudo no outro episódio, Sim. né, Quintal? Mas anos 30 a gente já começa a ter também esses nomes que até hoje são lembrados, né? Sim, Brandão. Foi uma década que a Portuguesa teve... principalmente atacantes, né? Porque se fazia muito gol antigamente, embora jogado de outra forma. Carioca, Pasqualino, Guanabara. Aliás, o Pasqualino está entre os 10 maiores artilheiros da história da Portuguesa. Teve o Luna, ponta direita, muito bom nos anos 30. Juba. A Portuguesa teve gente boa mesmo. Que fazia, era muito comum, né? É o que você falou, né, Quintal? Tinha 2 atrás e 8 na frente. O jogo né? porque a filosofia do futebol era essa, era ganhar o jogo. Ganhar, você tem que fazer mais gol. Fazer mais gol tem que atacar com bastante. Hoje você tem 8 ou 9 lá atrás, né, Quintal? Deve ter o quê? 1 ou 2 na frente e 8 para você dar um exemplo, então. Nessa década teve a maior goleada contra o Paulista, 10-1, e o Champ fez 6 gols. Foi o maior marcador, né? Exatamente, ucraniano de nascimento. Quem descobriu que ele é ucraniano foi você, né? Foi uma pesquisa na Gazeta, tá, né, que ele era ucraniano. Ucraniano, o Champ, que fez esses 6 gols aí, um jogo só. Então, tem um jogo 33 que vale a pena ser falado, foi contra o Palestra no Cesário Ramalho, pelo Rio São Paulo. O campeonato era assim, ao mesmo tempo era o Rio São Paulo e Paulista. Então, por exemplo, o Portuguesa enfrentou o Palestra, esse jogo valia tanto pelo Rio São Paulo quanto pelo Paulista. Era um jogo esperado pela cidade. O Portuguesa estava muito bem no Rio São Paulo, muito bem no Paulista, e enfrentou o Palestra, estava invicto. Era desejo da cidade toda, com exceção dos palestrinos, que a Portuguesa ganhasse. Chegou ao estádio, o Cesário Ramalho lotado. Há relatos de mais de 20 mil pessoas naquele estádio pequeníssimo, né? O alambrado sequer aguentou, rompeu durante o jogo, invadiram o campo, tiveram que haver a força policial com jeito e carinho, empurrando a torcida para a arquibancada. Isso tem uma foto incrível, está lotado, todo mundo de pé assim apertado, estou vendo o jogo. A Portuguesa ganhou 3-1. E antes do jogo teve um discurso do presidente para os jogadores,
emocionou a todos, né? Falando assim, olha, toda a cidade quer que vocês ganhem, né? Hoje vocês vão defender essa camisa como não só por vocês, mas por todos os outros que querem que amam bom futebol. E a Portuguesa ganhou 3-1 e não foi assim por sorte, foi o Palmeiras, o Palestra na época, reconheceu a derrota, reconheceu que a Portuguesa jogou muito superior, e só não foi mais gols por azar. Quando você fala de Rio São Paulo, todo mundo pensa nos grandes, mas antigamente tinha Bom Sucesso. O Ipiranga disputou. Ipiranga, tinha outros no Rio São Paulo. São Bento aqui. São Bento, isso. Aliás, em 33 foi o primeiro Rio São Paulo. É legal até a gente explicar quais eram os campeonatos que eram disputados naquela época, até porque, Sérgio, em 34 houve uma cisão no futebol paulista, né? E muita gente, quando vai pesquisar os primeiros títulos da Portuguesa, vê lá 2 campeões, enfim. A cisão no futebol paulista não era assim uma coisa rara. De vez em quando acontecia, por exemplo, o time não gostava que a federação, a APEA na época, alguma decisão, algum juiz prejudicou, saía. O paulistano, mas vezes saiu, montou a sua própria liga. Saía de campo, desistia do campeonato, vou fazer minha liga. Aí trazia outros times. E, normalmente eles acabam voltando para a APEA, né? E tem uma coisa curiosa, que a Portuguesa, em 34, teve a cisão. O Corinthians e o Palestra foram para outra liga e convidaram a Portuguesa. E a Portuguesa preferiu ficar na APEA. Isso por várias razões. A Portuguesa tinha muita ligação com a APEA, muitos diretores foram seus dirigentes, inclusive um chegou a presidi-la. E também teve um fato, nos anos 20, como eu disse, a cisão de vez em quando acontecia, a Portuguesa resolveu ir. E os conselheiros e muitos sócios não gostavam daquela atitude, iam na frente do presidente ou do diretor e faziam uma coisa que hoje essa bobeira, mas na época era uma coisa muito simbólica. Chegava, rasgava a carteirinha e jogava na cara do diretor. Ele estava indignado com aquilo que ele estava fazendo. E a Portuguesa voltou atrás e voltou para a APEA. E ganhou o apelido da imprensa, isso nos anos 20, 28, se não me engano, de Fidelíssima, porque a imprensa apoiava a APEA. Isso foi uma coisa interessante. Em 34, a Portuguesa permaneceu, então, como disse, na APEA. Em 35, ela foi campeã paulista, seu primeiro título paulista. E vale dizer que em 35 a final foi contra o Ipiranga. Ipiranga, 2 jogos. Que era um dos principais times da época, né? Isso, exatamente. Porque na APEA ficaram dos fortes, mesmo foi a Portuguesa e o Ipiranga. E eles dominaram o campeonato inteiro. E a Portuguesa, inclusive, chegou a meter uma goleada sonora no Ipiranga na primeira fase. No último jogo contra o Ipiranga, perdeu, aí ficaram os dois com o mesmo ponto, tiveram que disputar 2 jogos em campo neutro, em 36. No início de 36, para decidir o campeonato em 35. Era uma temporada quase europeia, né? Que você começava o campeonato num ano e terminava no outro. Os campeonatos seguiam assim, um cronograma certo. Às vezes acabava muito cedo, às vezes avançava demais. Não tinha uma organização boa. De vez em quando um time dava um WO, né, Quintal? Sempre teve... o WO fazia parte, né, Sérgio? Fazia parte. O próprio Ipiranga, ele não se conformou nos jogos contra a Portuguesa, entendendo que a arbitragem prejudicou a Portuguesa. O Ipiranga abandonou o jogo. Então, foi na final, primeiro jogo do final. Primeiro jogo da final. Estava empatado, o juiz marcou um pênalti. Uma final, velho. Tiraram o time de campo. O Ipiranga não gostou, achava que estava errado e foi embora. E a federação, a APEA, na época, deu os pontos para a Portuguesa. Agora, então, em 35, a Portuguesa campeã paulista, né? Sim. E ela se torna bicampeão paulista em 36, ainda na APEA, né? 36 já começou, mais um time saiu, foi para outra liga, então a quantidade de times diminuiu. O campeonato foi curto, a Portuguesa ganhou sem precisar do jogo final, ganhou do Ipiranga, os 2 jogos, no primeiro turno e no segundo turno, ficou na frente, não tinha... Ela naquela época era pontos corridos. Em 35, como os 2 empataram, tiveram que disputar uma partida extra. Mas em 36 não, foi tranquilo para a Portuguesa. E aí, em 37, né, Sérgio? Você estava até conversando com a gente aqui, antes da gente começar o podcast. Houve uma cisão entre os conselheiros da Portuguesa, né? O que aconteceu aqui dentro de 2 movimentos distintos, né, na Portuguesa? Então, em 37... como disse, 35 e 36 a Portuguesa estava na APEA e existia a outra liga. Em 37, o pessoal da outra liga fez uma proposta muito boa para a Portuguesa. Ela foi convidar a Portuguesa a ir para outra, largar a APEA e ir para a outra liga. Ela ia ser considerada como uma cofundadora, com todos os direitos inerentes, de veto, de convocar reunião, de ser ouvida em reuniões, tudo assim. O presidente aceitou. Mas para bater o martelo final, chamou os conselheiros, uma assembleia extraordinária para falar. E, para surpresa dele, por pequena maioria, os conselheiros disseram não. Né? Para desespero da ala jovem
dos conselheiros, que nem Luiz Podes Monteiro, vendo a burrada que estava sendo feita, né? 1 ou 2 semanas depois, mesmo sem rede social nem nada, a torcida portuguesa reuniu um bom número de torcedores, invadiu a sede de um jornal, salvo engano, um jornal Esporte, para ser ouvida. E nas suas escadarias era um manifesto, né? E José Soares foi o porta-voz desse pessoal, torcedor da Portuguesa. Ele dizia assim, primeiro louvando o acordo que o presidente aceitou, e os conselheiros disseram não, porque era muito favorável à Portuguesa. Depois começaram a fazer críticas aos conselheiros. Os conselheiros, em vez de olhar pelo futuro da Portuguesa, sua grandeza, olham para o próprio umbigo, né? Os próprios interesses, né? Eles deviam sair da Portuguesa. Olha, naquela época. Aí começou a falar, né? Eu sou torcedor da Portuguesa, eu tô cansado de ver meu time jogar com verdadeiros abacaxis, que era a PEA, né? E a gente vê aí na Copa Paulista verdadeiros horrores, né, que a gente pega, meu Deus do céu. Ordem e Progresso, Humberto I. Isso, sim, Jardim América. Jardim América. Jardim América. Tremembé. Então, ele falou assim, tô cansado de ver minha Portuguesa enfrentar esses abacaxis. Eu quero de volta, olha que coisa atual, eu quero de volta a minha Portuguesa ao lado do Palestra, eu quero a minha Portuguesa de volta ao lado do Corinthians, estou cansado dessas abacaxis, eu quero a Portuguesa enfrentando o Palestra e vencendo, eu quero a Portuguesa enfrentando o Corinthians e vencendo. E o jornal publicaram esse discurso desse José Soares inflamado e aplaudido pelos torcedores da Luz. O presidente da época, juntamente com o Luiz Podes Monteiro, vendo aquele movimento espontâneo, conseguiram assinaturas para a nova Assembleia, e Luiz Podes Monteiro, pessoalmente, procurou cada conselheiro que votou contra a pacificação do futebol paulista e a saída da PEA, explicando a burrada que estava sendo feita, que senão a Portuguesa ia acabar. Continuasse naquela toada, aquele paulista que times ruins, ela ia virar um time ruim também e acabar. Houve nova Assembleia, dessa vez votaram a favor, e acabou a PEA. E o que bom que surgiu nessa confusão toda foi o surgimento de Luiz Podes Monteiro, que a partir daí ele começaria sempre a ser ouvido, nas próximas décadas, em todas as situações do clube, seria uma voz sempre a ser ouvida, e chegou a ser a presidente do clube. Essa decisão da diretoria em continuar na APIA, né, ela era tão incoerente que quando a Portuguesa ficou desse jeito, ou seja, disputando jogos lá com aquelas equipes, com todo respeito, um patamar bem inferior, a Portuguesa, para ter o contato com os outros clubes, jogava amistoso contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Então, indiretamente, estava reconhecendo que a força estava na outra liga. E fez alguns amistosos com times do Rio também. Isso, exatamente. Os amistosos com o time do Rio, não. Por quê? Porque era muito frágil aquela liga com 8, 9 clubes. Mas se você pegar o primeiro turno, era só goleada Portuguesa. Só goleada. Aí o segundo turno, os times deles melhoraram. Mas o primeiro turno, a Portuguesa só ganhou de goleada. Ganhou de 10-1 do Ordem e Progresso, ganhava de 6, ganhou de 9 do Ipiranga. São Bento. Fazer jogos amistosos contra Corinthians, contra Palmeiras, procurando isso, é óbvio que você, procurando o contato com os mais fortes, né? Para não perder o contato, né? Exatamente. Senão, se você só ficar com aqueles times ruins, você vai virar um time ruim. Você só vê aquele horizonte, né? Na verdade. Exatamente. Então, olha, o Luiz Podes Monteiro, que na minha opinião foi um dos maiores presidentes da história da Portuguesa, ele já mostrava o seu valor lá atrás com atitudes dessa natureza, porque ele era um homem de visão, já naquele tempo. Exatamente. Agora, Quintal, se você pegar esse manifesto do José Soares aí, pegar um megafone e reproduzir aqui para a torcida da Portuguesa, acho que todo mundo vai aplaudir e ninguém vai achar que é de 1930. É só mudar o Palestra para o Palmeiras. Exatamente, né? É muito atual, viu? É bem atual, bem atual. E isso mostra, né, quando o Sérgio colocou aí, eu quero minha Portuguesa de volta, a gente ouve muito isso. Exatamente. Né? Já há alguns anos aí que a gente vem ouvindo isso com frequência, porque pessoal que conhece a história da Portuguesa, pessoal que viveu parte dessa história da Portuguesa, sabe que a realidade da Portuguesa não é essa, de momento. Não é essa, né? Os mais jovens, talvez, esse pessoal aí com 15, 20 anos, eles ainda não conseguiram entender por falta de um conhecimento, de uma divulgação, e é isso que eu acho que a gente tem que malhar e divulgar, insistir com isso, para que eles tomem conhecimento exatamente desse passado, para ver a grandeza que a Portuguesa tem. Mesmo as oscilações, né? Você vê que nós estamos na nossa segunda edição, mas a história da Portuguesa já se falou de crise aí. E lá na frente vai se falar de novo, e de venda de terreno, crise financeira. Então, a história da Portuguesa sempre teve altos e baixos. E eu sei que daqui a pouco o Sérgio vai tocar num assunto aí de crise de outros grandes
né? Já nessa época de 30, 40, então a crise ela faz parte do futebol desde quando existe futebol. E à medida que o profissionalismo foi implantado, a tendência da crise se tornou maior, porque envolve custo, envolve receita e despesa. Eu queria que você contasse aquela história do São Paulo. E em 38, o São Paulo Futebol Clube mergulhou numa crise financeira muito brava mesmo. E resolveram disputar um torneio com fins de arrecadar dinheiro para o São Paulo pagar suas dívidas. E a Portuguesa foi um dos primeiros clubes a ser convidada e logo prontamente disse sim. Disputou esse torneio, jogou com o São Paulo, venceu, chegou à final e perdeu para o Corinthians por 1-0. Mas isso mostra a grandeza de alma da Portuguesa. Ela podia dizer não, problema do São Paulo que se vire, né? E ela, a Portuguesa, colaborou. E, Sérgio, nessa época, né, a gente falando aí de dificuldades financeiras, de crise, vamos lembrar de novo, a Portuguesa estava lá mantendo o terreno, né, no Ipiranga, porque queria primeiro, né, terminar de pagar. Sim. E parece que surgiu uma oportunidade, vieram fazer uma oferta para a Portuguesa, isso no final dos anos 30, né? Terreno vizinho, que era igualmente do mesmo tamanho, o proprietário morreu. E os herdeiros procuraram a Portuguesa, olha, quer comprar meu terreno? Né? Falou a metragem, os diretores da Portuguesa, o presidente, pô, que oportunidade que não se pode perder. Né? Mas não fizeram nenhum, um controle financeiro, projeção financeira, se poderia arcar. Aceitaram as condições, eram também 10 prestações anuais, mais pesadas ainda que estavam quitando. E lembrando que ainda não quitou todo o terreno. Nós estávamos em 38 e não estava, acho que na 8ª parcela, faltavam mais 2. E aceitaram, essa chance, essa oportunidade não posso perder. Depois a gente se vira aí, pagar aquela coisa, né? Aí começou a crise financeira. Já ouvi isso em algum lugar. Contrata que a gente se vira. A gente vê o que acontece. Foi um erro muito grande, na minha visão, né? A história depois mostrou isso, e a gente até vai falar um pouco mais disso no próximo episódio, né, Quintal? Mas, mais uma vez, a gente vê aí os problemas da Portuguesa se repetindo e alguns reflexos, né? A gente acabou chegando à conclusão que há uma cultura dentro do clube e vai conservando, né? São pecados cometidos de forma repetida, né? É uma crítica construtiva isso que eu estou fazendo. Então, exatamente, quando você olha para trás, isso aqui foi feito errado, não vou repetir essa decisão, não vou repetir esse caminho. Vamos buscar uma alternativa diferente. Aliás, vamos lembrar, porque nos anos 70, o terreno da Portuguesa, aqui do lado, em direção ao Shopping D, tem uma empresa de caminhões. Sim. Isso. Foi oferecida para o OTD. Foi, eu lembro. E o OTD falou, não tem condições de pagar. Não se encaixa no meu cronograma financeiro, e a Portuguesa deixou passar. Deixou. Né? Mas se fosse um outro aventureiro, podia pegar e mergulhar em dívidas. Mas podia buscar uma complicação, e ele tinha outras prioridades na época. Sim. Eu lembro disso. Foi oferecido, sim. Por aí. A história mostra que a gente precisa seguir muito mais uma linha de Luiz Portes Monteiro, de Oswaldo Teixeira Duarte, de outros nomes, né? Exatamente. Eu queria contar um fato curioso que aconteceu em 39, um jogo na Vila Belmiro. A Portuguesa ganhou do Santos 2-1. E naquela tarde, Brasil e Argentina jogavam um jogo da Copa Roca. Esse jogo era no mesmo horário de Portuguesa e Santos. Então, os alto-falantes do estádio do Santos ficaram retransmitindo o jogo via rádio. Pegaram o rádio e colocaram o som do rádio. Então, o público assistia Portuguesa e Santos, ali na Vila Belmiro, e ouvia Brasil e Argentina pelo serviço de som do estádio. Legal. Interessante, né? Agora é bom se sai um gol e os jogadores comemoram, né? Pois é, né? Para o jogo, gol do Brasil. E a Copa Roca, como a Taça Rio Branco, eram competições que, nossa, era uma guerra. Sim. Brasil e Argentina naquele tempo, né? É interessante para não perder público, né? O cara ia ficar em casa para ouvir no rádio o jogo da seleção. Não, se o jogo tá chato, fica escutando, né? Exatamente. Que mais que você ia destacar, então, Sérgio? Em 39, que era o último ano de quitar a parcela do primeiro terreno que a Portuguesa comprou na Teresa Cristina, já estava atrasado. A Portuguesa lançou a pedra fundamental do seu estádio. Teve missa, teve tudo. E já tinha até o nome. Ia se chamar Engenheiro Dr. Ricardo Severo. Era um português de nascimento. Fugiu de Portugal por causa da Revolução da República. Era engenheiro arquiteto e trabalhava no escritório de Álvares Azevedo. Então, o estádio que a Portuguesa iria construir lá em Ipiranga seria feito por Ricardo Severo, mas ele morreu. Então, seria o escritório do Álvares Azevedo. Ramos Azevedo. Da Praça Ramos de Azevedo, né? O grande Ramos de Azevedo, que foi importantíssimo para a cidade de São Paulo, né?
Sérgio, se você tivesse aí que sintetizar a década de 30, você acha que foi uma década do que para a Portuguesa? Talvez de uma maior projeção no futebol, de um começo de uma organização, ou ainda foi uma década... Enfim, como é que você resumiria essa década? Eu vejo uma década muito boa. 33, profissionalismo. A Portuguesa montou aquele time que era para ser campeão, se não fosse prejudicada, né? Era para ser campeão, foi prejudicada, acabou ficando em terceiro lugar no Rio São Paulo. Ela foi campeã paulista 2 vezes, então foi uma década, na minha vez, rica, né? Eu acho que foi um ponto de partida onde a Portuguesa alcançou um estágio que na próxima década, a gente vai abordar em 40, teve um declínio. Mas essa ideia do Eliseu Ferreira, do Carlos Uruguaio, Carlos Viola, foi um começo, alguém de visão começou a perceber que as coisas tinham que mudar e, obviamente, os outros maiores, os mais... eu acho que serviam como exemplo, né? Exato. Já tinha um Corinthians que era muito vencedor, um Palmeiras, então a Portuguesa começou a se espelhar nos outros também. E aí, em 37, quando a Portuguesa deixou de disputar o campeonato, porque se inscreveu atrasado ou perdeu o prazo, já tinha começado e tal, eu acho que foi eu não diria a conclusão, a convicção que você tem que se unir aos mais fortes. E acho muito legal esses nossos episódios, porque a gente também retrata um pouco do momento histórico que o país e a cidade viviam, né? Podemos falar sobre a Revolução Constitucionalista em 32. A Portuguesa, ela apoiou os belicosos paulistas, né? A Portuguesa, ela organizou um festival destinado aos órfãos da Revolução. Ela cedeu sua sede e seu campo para reuniões e treinamentos militares. E o Cesário Ramalho acabou sendo um ponto informal de coleta de mantimentos, cobertores, alimentos, cigarros, que depois eram recolhidos e depois distribuídos nas várias frentes de batalha onde os paulistas estavam. A gente ainda vai falar de várias crises que o próprio país ou a cidade passam e que a Portuguesa acaba sendo também impactada. Ainda um momento em que o futebol também está se consolidando, se organizando. Quando você fala de cidade, né? Me lembrei aí, não me lembro bem o ano, mas de um jogo que teve da Portuguesa no campo do Parque Antártica da época, onde no dia seguinte o jornal reclama dos serviços de bonde, que atrapalhou a mobilização do público e muita gente perdeu o jogo. Exatamente. Porque o bonde atrasava, Então, esses problemas de transportes públicos e outras situações que a gente vive hoje, não é só hoje não, lá atrás tinha, acho que no número até maior, numa proporção de serviço com população, né? Numa relação serviço-população. E quando a Portuguesa inaugurou seu estádio, na década de 30, nos anos 20, do Cesário Ramalho, no jornal estava dizendo que o estádio mais próximo do centro e servida por 6 linhas de bonde, então não tinha jeito, dava para ir para o estádio. Exatamente, tem muita história curiosa, né? Muita coisa, particularidade. Tem um jogo, eu não sei se você lembra, Quintal, a Portuguesa foi fazer um amistoso em Santos, onde a bola foi trazida de avião, o avião fez uma rasante e jogou a bola. A gente começou, Quintal, o podcast com o Alberto Miranda no primeiro episódio, e a gente fez um convite que a gente vai fazer em todos os episódios, que é que as pessoas visitem o Museu Histórico da Portuguesa, que fica aberto todos os sábados das 11 da manhã às 2 da tarde. O que um torcedor pode encontrar dos anos 30 no Museu Histórico da Portuguesa, Sérgio? Olha, muitas fotos, reportagens, troféus. Não, porque muita gente não imagina, né? Falando nos 30, não deve ter nada, deve ter uma foto, um recorte de jornal e tal, mas tem as festas juninas, bem retratadas, joaninas, né? Primeiro eram joaninas. Tem os bailes de carnaval, os primeiros. Tem algumas coisas do basquete, dos primórdios do clube, bastante coisa. Na década de 30, Sérgio, também teve uma ênfase aos esportes amadores, né? As modalidades, jogo de sinuca, o bilhar, né? Como eles chamavam, ping-pong, a formação das equipes de bola ao cesto, pessoal do atletismo, do hóquei. Então, tudo isso aí faz parte do começo mesmo da Portuguesa, né? Quando ela se desvencilhou de Mackenzie, aí começou a ser ela portuguesa. Lembrando que o Museu da Portuguesa é pioneiro nisso. A Portuguesa foi pioneira em museu de futebol. Em 92 foi o primeiro, foi a Portuguesa. Sérgio, obrigado por ter participado aqui, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom falar sobre a década de 30 com você. Eu que agradeço, realmente espero ter ajudado aí a contar um pouco da história do clube. Quintal,
Brigadão, e a gente volta com o terceiro episódio sobre a década de 1940. Maravilha, muito obrigado, Luiz, muito obrigado pela oportunidade, um abraço ao Serjão, grande Serjão, histórias maravilhosas da Portuguesa. Obrigado ao André e até a próxima, se Deus quiser. Esse então foi o segundo episódio do podcast Lusa Geração Centenário, um podcast idealizado pelo Departamento de Comunicações da Portuguesa. Em nome do Bruno Fernandes e do Marcos Vinícius, eu agradeço. Nos trabalhos técnicos, o André Neri, e na sonorização, o Dom Roberto Costa. Lusa Geração Centenário.